Então, boa noite Oi, para boa noite, todos. pessoal. Se me escutam bem? Sim. Então, tá. Vamos iniciar hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da professora Maiara, né? Essa disponibilidade de estar aqui conosco. Eu não... Acho que está falhando um pouco o meu áudio. Primeiramente, muito obrigada a todos que estão aqui presentes também. Somos a Liga de Psicanálise da URGS, um grupo extremamente heterogêneo, né, com vários cursos de diferentes universidades, em que nós buscamos esses momentos de conversa e reflexão sobre a psicanálise e o quanto ela atinge diferentes tem uma cortada, né, pessoal? E o quanto ela nos atinge diferentes, essa transversalidade, né? Então, Stefan, gostaria de falar alguma coisa? Além de... Boa noite. Eu quero te agradecer, professor, por vindo para cá, vindo para nosso evento hoje. E como a Cristina falou, nossa liga é sobre psicanálise e sobre o lado interessante sobre a psicanálise, porque muitas pessoas têm um conhecimento sobre a psicanálise e nosso trabalho é para abrir as portas e as janelas qualquer buraco para mostrar para pessoas que psicanálise tem mais sobre ele. Então, para ter você para fazer isso, para ajudar nosso trabalho, é um prazer. Então, muito obrigado, prof. Cristina, tu pode continuar? Eu... Tá me ouvindo? Agora? Tá. Tá bom. A prof, se tu quiser, tu pode começar e se tu quiser, tu pode dar uma introdução para a gente te conhecer melhor. Tá bem, então. Muito obrigada, então, pessoal, né? Quero desejar uma boa noite, né, de trabalho para todos nós. E agradecer esse convite, então, da Liga de Psicanálise da URGS. Na minha época, a gente não tinha, né, ou pelo menos eu não tinha conhecimento, mas acho que não existia ainda a Liga. Dei uma pesquisada, fiz o meu tema de casa, né, o que é a Liga hoje. Então, quero parabenizar vocês pela iniciativa, assim, e que eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje, né, numa atividade que foi, em especial, pensada e organizada por estudantes, né, e é um grupo que já convidou, assim, pessoas muito especiais para compor esse espaço com vocês, né, eu vi que o professor Edson já esteve com vocês, foi meu professor, né, uma pessoa que eu admiro muito. Eu vi que o Matheus também já esteve com vocês, o Matheus e eu, nós somos mais ou menos da mesma época na graduação, né, então vou me apresentar um pouquinho. Então, eu fiz graduação em psicologia, na URGS. Na sequência, eu fiz uma residência em saúde mental coletiva, também pela URGS, onde eu tive experiência de trabalho em alguns serviços do SUS. Depois, na sequência, eu já comecei a estudar também, retornei, né, os estudos, a residência é uma especialização, mas retornei a psicanálise a partir do percurso de escola da APOA. Então, foram 3 anos, né, de uma formação, e nisso também, enfim, seguindo com prática clínica, trabalho em alguns serviços da saúde, da assistência social,
Então, hoje eu trabalho na assistência social, hoje eu estou trabalhando num CREAS, que é um serviço especializado, né, que atende pessoas com violações de direitos, enfim. E também sigo atuando na clínica e estou também como professora, então, na UBRA. Nesse meio tempo, também eu fiz um mestrado, então, já que vocês, né, interessados pela psicanálise, acho que eu vou ressaltando esses pontos, assim, da formação, porque pode também, né, suscitar interesse por parte de vocês. A URGS tem um mestrado em psicanálise, clínica e cultura, que é organizado, né, pelo Instituto de Psicologia, mas que acolhe diferentes profissionais de diferentes áreas. E pensando assim, hoje, quando foi feito o convite, que eu tinha assim, a maior liberdade para escolher uma obra, eu fiz exatamente uma escolha de uma obra que me ajudou a pensar na minha dissertação. Minha dissertação no mestrado trabalhou a escuta do não, de pessoas que diziam não querer sair da situação de rua. Então, eu escolhi uma obra que me ajudasse também hoje a trazer um pouquinho para vocês esse debate. Então, eu organizei alguns pontos, tá, que eu gostaria de destacar com vocês, mas também quero deixar vocês bem à vontade para me interromper, seja, né, no chat. Eu estou bem familiarizada já com o Meet, então podem escrever no chat que eu me localizo bem, ou então, né, interromper, não tem problema nenhum. Acho que a gente pode estar num espaço, mesmo que virtual, bastante informal, né, que a gente possa, de fato, dialogar. Então, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, fazer algum comentário, ou trazer alguma questão para a gente pensar junto. Ou então também, né, eu não pretendo, assim, me estender tanto, assim, e vou trazer algumas reflexões iniciais, e na sequência também a gente pode seguir debatendo. Propus, então, para a nossa conversa de hoje, uma novela, né, do Herman Melville, que se chama Bartleby, o escriturário, ou escrivão, né, depende da tradução que vocês localizarem. Eu vou contar, assim, um pouquinho da história do livro, né, para quem não conseguiu ler, mas eu vou tentar não dar muitos spoilers, né, na ideia de que seja mesmo um convite à leitura de quem ainda não conseguiu. É uma leitura breve, né, e bastante leve, assim. Então, eu não vou fazer uma análise da obra ou dos personagens, mas eu vou utilizar um fragmento para nos ajudar a avançar no entendimento da psicanálise a respeito da negação. O autor, Melville, então, ele é conhecido mais pela obra, vocês já devem ter ouvido, Moby Dick, né, bastante conhecido esse romance. E o Bartleby, então, é uma leitura mais leve, mais breve, e que eu acho que nos pode ser muito útil nos dias atuais. Essa novela, então, ela é narrada em primeira pessoa, por um homem, né, mais ou menos de meia idade, e ele é advogado, trabalha num escritório, enfim, um tabelionato, né, a gente tem que fazer algumas atualizações para a gente entender o que seria hoje, é o tabelionato, assim. Então, o narrador começa contando que ele conheceu muitos escriturários, ou escrivãos, né, que são esses trabalhadores que fazem escrituração de registros, fazem transcrição, e aí ele nos diz o seguinte: de outros taquígrafos, talvez eu consiga contar a vida toda, mas não se pode fazer nada parecido em relação a Bartleby. Não creio que haja material suficiente para uma biografia completa e satisfatória desse homem. Trata-se de uma perda irreparável para a literatura. Bartleby foi um daqueles seres sobre os quais nada é passível de confirmação, a não ser junto às fontes originais, e no caso dele, essas são muito poucas. Então, aqui já percebemos que nós vamos conhecer a história de um homem, né, que é um tanto misterioso, mas que tem algo muito precioso nessa história, e que vale a pena ser escrita. O narrador, então, ele tinha outros 3 funcionários no seu escritório, mas ele estava crescendo e decide contratar mais um. Ele conta o seguinte:
Em resposta a um anúncio, um jovem que não se mexia surgiu, numa manhã, na entrada de meu escritório. Como era verão, a porta encontrava-se aberta. Ainda hoje sou capaz de visualizá-lo, palidamente limpo, tristemente respeitável, incuravelmente pobre. Era Bartleby. Então, essa é a descrição que nós temos desse personagem. No início, o Bartleby, então, ele mostra-se alguém muito ágil e muito produtivo. E aqui eu já acho que, assim, a gente pode fazer um pequeno parênteses e chamar a atenção sobre o que isso quer dizer, né? Alguém que trabalha muito. O narrador, ele nos diz assim: Bartleby realizava uma quantidade extraordinária de trabalho, como se há tempos estivesse faminto por algo que copiar. Ele parecia devorar meus documentos. E não havia pausa para digestão. Ele trabalhava dia e noite, copiando a luz do sol e a luz de vela. Sua dedicação deveria deixar-me bastante satisfeito, uma vez que ele era assaz laborioso. Mas ele escrevia em silêncio, de maneira mecânica e apática. Então, aqui já se abre a possibilidade de pensarmos sobre algo que se tem falado muito, que é a produtividade e até a utilidade. Ser útil, ser produtivo, fazer e fazer mais. Isso não soa familiar para vocês? Nunca ocorreu a vocês, após fazer e fazer coisas, parar e pensar: mas para que eu estou fazendo isso? Fazer coisas como se fôssemos apenas peças de uma engrenagem que não pode parar de funcionar. E aí, vamos escutar isso a partir da psicanálise. Há uma demanda do grande outro de que sejamos produtivos e façamos cada vez mais. O que isso gera? Por um lado, mantemos essa demanda sempre insatisfeita, porque por mais que a gente produza, nunca há um fim. É um fazer incessante. Por outro, nós encontramos pessoas em intenso sofrimento psíquico por sentirem-se paralisadas, inúteis, incapazes. Não é que não sabem o que esperam delas, sabem o que deveriam fazer, mas não o fazem, né? As pessoas não conseguem fazer isso que elas entendem que deveriam fazer. E isso é que gera sofrimento. E aqui eu estou falando de uma posição depressiva. Pessoas que, em seu sintoma, denunciam o nosso funcionamento social. O funcionamento não está no fazer ou no não fazer em si, mas no momento em que se evidencia a impossibilidade de satisfação do desejo do grande outro de produzir e ser útil. Vale dizer que aqui estamos falando de uma determinada concepção de utilidade que está necessariamente atrelada à produtividade. Então, só é útil aquele que produz. Talvez não precise ser assim, né? Mas aqui eu estou abrindo algumas leituras e algumas saídas, mas a gente pode pensar em muitas outras, tá? Vamos seguir então com o Bartleby, porque ele encontra uma outra saída. Um dia, o narrador, que era a chefia do local, pede para o Bartleby fazer uma determinada atividade. E acontece o seguinte, abre aspas, né? Agora eu vou ler um trecho um pouquinho maior do texto. Imagine minha surpresa, ou melhor, minha consternação, quando, sem se mover de sua privacidade, Bartleby respondeu num tom de voz singularmente suave e firme. Prefiro não fazer. Sentei-me no mais absoluto silêncio durante alguns instantes, tentando recompor meu abalado raciocínio. De imediato, ocorreu-me que eu tinha sido enganado por meus ouvidos, ou que Bartleby não tinha compreendido o que eu quiser dizer. Fiz novamente o pedido, no tom mais claro que consegui. Mas a resposta anterior veio com a mesma clareza. Prefiro não fazer. Prefere não fazer? Repeti, levantando-me alterado e cruzando a sala a passos largos. O que você quer dizer com isso? Você está maluco? Quero que você me ajude a comparar essa folha aqui. Tome. Empurrei o papel em sua direção. Prefiro não fazer, disse. Aqui nós vemos, então, que a chefia solicita a Bartleby que execute determinada tarefa conforme a sua atribuição de copista,
Ou seja, não está sendo pedido nada além que não seja, né, da atribuição do trabalho dele. No entanto, para surpresa de todos, o Bartleby responde à sua chefia com prefiro não fazer. Isso vem a se repetir diversas vezes. Para algumas questões que lhe eram dirigidas, Bartleby seguia com suas preferências em negar-se, numa posição passiva de negação. E é em torno do prefiro não fazer de Bartleby se desenrola a história, que nos põe a refletir a partir de uma outra lógica que está para além da suposta razão de quem o cerca. Eu não vou avançar na história nesse momento, deixar aqui para que vocês, né, quem não conseguiu fazer a leitura, possa se sentir assim, né, cutucado para ver o que vai acontecer com esse prefiro não fazer. Mas esse trecho, assim, ele é uma novela muito rica, porque esse prefiro não fazer, ele ganha uma dimensão e um destaque bem importante. Não só eu estou dando, mas outros autores já se debruçaram, né? E talvez vocês já... Existe até camiseta, né? Escrito I would prefer not to, né? Que é a expressão em inglês, assim, que é de algo, de uma forma de fazer resistência, de fazer oposição, de se negar a fazer de uma forma um tanto passiva, mas segue sendo uma negação. Então, o Bartleby, nesse movimento de resistência passiva, ele faz um furo na racionalidade que estava dada. Ela é uma negação, mas que afirma uma resistência. Partindo do prefiro não fazer de Bartleby, podemos desdobrar os efeitos e a potência do não. Segundo o Agamben, o Bartleby é a figura extrema do nada, de onde procede toda a criação, e, ao mesmo tempo, a mais implacável reivindicação destinada como pura, absoluta potência. De acordo com Agamben, a potência não existe apenas no ato em que a realiza, de fazer ou de ser alguma coisa. A potência só é tomada como tal se também for uma potência do não, potência de ser e de não ser, de fazer e de não fazer. A potência de um vir a ser só pode ser concebida na relação com a potência do não vir a ser. Bartleby, ele é um convite para a escuta da negação, e é esse ponto que eu quero desenvolver aqui com vocês. Atualmente, falamos muito em negacionismo, né? Segmentos da população negando a ciência e o conhecimento que adquirimos e que pareciam até então certos consensos. Tipo terra plana, né? Tem gente que afirma que a Terra é redonda, e eu aprendi na escola que a Terra era geóide, mas é isso, né? Geóide porque é um formato redondo, mas com saliências, protuberâncias, não é um redondo perfeito, mas é essa forma aí. Então, a gente tinha um certo consenso, né, de que era algo semelhante a uma esfera. Eu ainda não vi, né, a Terra de fora, mas tem gente que já viu a Terra, o nosso planeta de fora, e disse, olha, ele é redondo e é azul, esse planeta, né? Então, temos o desenvolvimento científico, as pesquisas, as experiências, as navegações, inclusive, né, próximo ali, momento antes do momento que se encontra o Brasil, não se descobre, se encontra, porque já se supunha que se encontraria algo ali, né, numa ideia também, já se tinha, então, uma hipótese de que a Terra era redonda, que a gente partindo de um ponto, a gente daria a volta, chegaria ali novamente, enfim, né, e tem gente, então, que até já viu, né, de fora e já filmou, e mesmo assim, há uma negação. A história da negação da Covid, da eficácia das vacinas, eu nem vou entrar nesse mérito, né, mas são debates que são bastante atuais, e se alguém ainda aqui, né, entre nós não acredita que a Covid existe, eu posso emprestar uma cópia, tá, da minha tomografia pulmonar para ajudar quem só acredita vendo, tá, porque a gente tem até em exame, aparece lá, tá, mas mesmo assim, entendem que tudo isso foge à razão? Esse negacionismo, ele foge à razão.
Ou talvez a gente possa dizer que ele não foge, é que há uma outra razão que está em jogo aqui. O que eu quero trazer para vocês aqui é a negação. Nessa leitura do negacionismo atual, talvez a gente até pudesse fazer uma interpretação selvagem e dizer que se trata de um mecanismo de defesa para lidar com algo que no momento é insuportável ao sujeito. Poderíamos fazer isso se não estivéssemos advertidos de que a interpretação se dá na transferência, num contexto de análise. Então, diante do social, não queremos interpretar os movimentos da nossa cultura, mas levantar pontos de reflexão que podem nos ser úteis para entender um pouco da nossa cultura, como das maneiras de sofrer mais atuais. A psicanálise só existe se estiver, então, intimamente ligada com o tecido social. A psicanálise, ela não é a histórica, né? A psicanálise também está no movimento ela precisa estar sempre se atualizando, repensando que contexto nós estamos, seja do contexto social, do país, histórico, enfim. O Freud se dedica a escrever sobre a negação. E vocês vão encontrar um texto, né, dele como a denegação ou a negativa, depende da tradução que vocês procurarem. É um texto de 1925, em que Freud desdobra o não, que é enunciado em análise, colocando que, para além da denegação, deve-se tomar o tema geral da associação que foi feita pelo paciente. Freud entende que a denegação é um mecanismo utilizado para que o conteúdo recalcado possa vir à tona, sem que necessariamente seja aceito. Assim, se um conteúdo foi negado, é porque ele precisou ser negado para poder ser enunciado. Isso aparece quando o sujeito em análise diz: eu não quis dizer tal coisa, eu não pensei em tal pessoa, eu não lembrei de uma cena. Por que a necessidade, isso aqui eu pergunto para vocês, por que a necessidade de afirmar que não pensou, que não lembrou, que não quis dizer? Aí é que está. Freud não diz necessariamente, se disse que não pensou, é porque pensou. Ele diz algo nesse sentido, mas ele avança, tá? Porque ele entende que dizer apenas, né, se não é isso, é porque é isso seria uma maneira muito simplista e equivocada para lidar com algo que é tão delicado e complexo. Pois bem, se o sujeito disse que não quis dizer algo, significa que ao mesmo tempo em que não quis dizer, disse. Ele traz uma cena de uma pessoa, né, o Freud traz nesse texto, uma pessoa que diz para ele, né, eu sonhei com alguém, mas não era minha mãe. Bom, pode aqui ter um tanto do que essa pessoa supõe na psicanálise, né, ou no psicanalista, enfim, sei lá, de repente a pessoa pensa, não, eu estou no espaço, né, estou aqui com o Freud fala muito da questão com a mãe, então por isso talvez a pessoa tenha feito questão, né, olha, sonhei com uma pessoa, mas não era minha mãe, então talvez tenha um pouco disso, mas também tem algo que se evidencia que é uma necessidade de falar na mãe. E isso não é sinônimo de que era a mãe nesse sonho, né? Nem de que não era. Mas que o sujeito precisou valer-se da negação para poder enunciar que há algo nesse sonho que o faz associar, de alguma forma, à figura da mãe. Pode ser um traço, pode ser alguma característica, enfim, um pensamento, algo o fez associar. Portanto, o não supõe uma relação com a afirmação, já que é a partir da suspensão do recalque que o conteúdo do inconsciente pode emergir, mesmo que seja pela sua forma negativa. Talvez, então, essa hipótese que o Freud faz é de que o conteúdo só consegue vir à tona na sua forma negativa. Então, não é isso, não é aquilo, não pensei, não quis dizer. O Hippolyte, que é um psicanalista francês, ele
né, teve um momento que ele fez, assim, de algumas falas junto com o Lacan, que é outro psicanalista francês, e eles debatem esse texto, tá? O Hipólito, ao comentar esse texto, ele destaca a diferença entre o não da denegação, que é esse que a gente está falando, e o não enquanto negação lógica. A negação lógica seria a negação de uma afirmação, né? Ou é isso, ou é aquilo. Então, se não é isso, é aquilo. Já a denegação seria um modo de apresentar o que se é a maneira do não ser, né? Logo, o não ultrapassa esse papel de negar enquanto destruição ou forma de juízo, né? De apenas destruir, né? A afirmação, nos ganha destaque enquanto atitude de simbolicidade explícita. Isso que é a simbolicidade, algo que nos permite acessar algo outro. A Marta Dagor tem um texto, professora da URGS, do Instituto de Psicologia, tem um texto que ela fala, então, que ela nos ajuda nesse entendimento da denegação, ao colocar que a denegação ela é o símbolo do não por meio de uma enunciação, sendo que essa enunciação, ao ser desmentida, ela é acolhida. Então, quando se pode falar sobre um conteúdo, mesmo que pela sua forma negativa, é uma maneira de a gente poder acolher esse conteúdo. Portanto, enquanto a negação lógica implica numa exclusão, né, de ser ou de não ser, a escuta psicanalítica da negação relaciona-se com a denegação por colocar um primeiro acolhimento, ao dizer-se não ser, se é. Eu tenho trabalhado na pesquisa e na escuta, entendendo o não para além de uma palavra, como uma expressão que diz do laço que o sujeito constrói com o social. O não é uma expressão do sujeito de afirmar-se enquanto protagonista de sua história, responsável pela sustentação de sua posição desejante. Negar-se a fazer algo também é dizer que não se vai seguir um roteiro apenas como ator, mas há uma ocupação do lugar de autoria. Eu escrevo a minha história. Lacan, ao comentar a fala do Hipólito, destaca que a verdade pode sempre ser comunicada, nesse caso, nas entrelinhas. O não pode ser uma forma de censura ao conteúdo para que esse conteúdo possa ser anunciado. Fico pensando, não sei se vocês gostam de Chico Buarque, né? Eu espero que sim, pelo menos alguns de vocês. Gosto muito de algumas músicas do Chico, em especial da época da ditadura, porque eles faziam maneiras e subterfúgios para conseguir se comunicar a partir da música, né? Sabendo que ia passar através da censura. Então, tinham coisas assim que eles, hoje a gente, assim, vê em documentários e tal, eles, né, eu digo assim, Chico, Caetano, enfim, eles encontravam formas de já elaborar letras de músicas que, que bom, encontrei alguém que gosta também, Jano, Chico. E eles encontravam maneiras, eles colocavam umas coisas super estapafúrdias, que eles sabiam que iam ser censuradas, e aí o que eles queriam realmente comunicar permanecia inalterado. Então, essa é uma maneira bem interessante de a gente poder pensar na censura, que é uma maneira de a gente, sabendo que algo vai ficar fora, mesmo assim, é uma maneira de ser transmitido. Então, a negação é uma maneira de fazer o conteúdo atravessar a censura. A gente nega aquele conteúdo, mas é uma maneira de poder falar sobre esse conteúdo. O que não é a mesma coisa de a gente entender que a negação é necessariamente a verdade, mas uma das possíveis verdades. Então, eu entendo que nós podemos escutar o não como um lugar de enunciação, desde onde o sujeito fala. Não apenas o conteúdo, se sim isso ou se não aquilo, mas como uma forma de expressão do desejo. Em Construções em Análise, já um texto mais adiante, né, de 1937,
o Freud trabalha o não numa análise, mas dessa vez no que tange a negativa diante da interpretação. Né? Então, quando o analista faz uma interpretação e o paciente, não, eu não, acho que não, nunca pensei nisso, não tem nada a ver, né? E aí ele vai trazendo, bom, o tratamento não implica apenas em que o paciente concorde ou discorde das interpretações feitas pelo analista, pelo contrário, o processo de análise estaria mais próximo a uma construção, né, uma construção em análise ou uma reconstrução de formas do analisando narrar-se, de maneira a não caber ao analista ser o protagonista neste trabalho, mas o de ser um participante. Então, negar uma determinada interpretação, não, acho que não é bem por aí, não significa nem que seja, nem que não seja. É mais uma forma de a gente poder estar andando com o tratamento. Vemos, então, que o não é uma forma para que determinado enunciado se torne passível de enunciação, como denegação. A escuta clínica pode ser subversiva ao não tomar o dito na sua concretude, mas de buscar deslocamentos possíveis que digam da construção de narrativas singulares com aqueles que são escutados. O que o Bartleby faz é negar-se a fazer algo. Ele não diz, eu não vou fazer. Ele diz, prefiro não fazer. I would prefer not to. Uma preferência, sem justificativa, sem explicações. De uma forma um tanto passiva essa negação, mas extremamente efetiva. Se prefere não fazer, não vai fazer. E pronto. O não pode ser entendido como um posicionamento do sujeito diante do seu desejo. A escuta clínica nos permite escutar o não como potência. Essa potência do Bartleby, como já nos apontou a Agamben. A partir da escuta clínica, pode-se tomar o não como um sim. Dizer não para algo é uma maneira de poder falar sobre esse algo. Recusar-se a fazer algo, negar-se a, é afirmar-se enquanto sujeito. Não necessariamente, por não fazer algo, temos que colocar outra coisa no lugar, entendem? Negar-se é uma maneira de dizer, comigo é assim, eu prefiro assim. É expressar seu desejo. Gosto muito desse texto do Bartleby, porque ele quebra com uma lógica com a qual nos vemos ensejados a operar, como um ideal social. O não pode ser escutado como um não àquilo que é proposto pelo outro, mas um sim a uma invenção singular do sujeito de formas de existir. Vou interromper aqui rapidinho, acho que tem um comentário da Débora. É muito interessante trazer esse livro em um momento que será workaholic é considerada uma qualidade, ainda mais em tempos pandêmicos, e a análise psicanalítica torna o encontro mais rico. Eu acho que é bem por aí, Débora. Eu gosto desse texto, assim, ele né, tem mais de um século de existência, mas a gente lê ele parece super atual, assim. Eu acho que ele traz uma questão, ele traz um ponto de interrogação para a gente, né, diante disso que a gente se vê ensejado a operar, de fazer, de ser super atual. Então, aqui, né, quando a gente está falando disso, de poder pensar em invenção em formas, né, de existir, que sejam sempre singulares, a gente percebe que aqui há uma certa tensão, né, entre as normativas que estão postas, que é de ser produtivo, de ser útil, de ter uma casa, de trabalhar, daí a gente trabalha, e aí a gente faz contas, daí tem que trabalhar para pagar mais contas, né, e a gente vai num ciclo, assim, né, e essas normativas, assim, em alguns momentos, ela chega a ser levada a alguns extremos, né, em uma boa medida, esses extremos têm consonância com a lógica capitalista neoliberal da qual nós participamos, né. Essas normativas estão em tensão com a necessidade de abertura de espaço para a autoria do sujeito em relação à sua história.
Então, se de um lado a gente tem uma demanda do grande outro de fazer e de produzir e de ter, que bom, né? Quando a gente fala em grande outro, a gente espero que esteja mais ou menos ok para vocês essa ideia, mas né, que a gente entende assim como uma demanda do outro, que tem aí uma consonância com essa lógica de consumir e de ter, e aí a gente, né, trabalha mais para poder consumir mais e ter mais, né? E isso entra num certo conflito com algo que é essa autoria do sujeito. E aqui está o pulo do gato, a gente poder, e é isso que eu proponho, que a gente possa escutar essa negação, né, a fazer algo, como algo de uma potência de que, bom, não é que eu não queira possuir esses bens, mas é que eu não quero compactuar com esse funcionamento que me faz sofrer, né? Não quero compactuar com esse mecanismo em que eu vou estar apenas reproduzindo e repetindo o que querem de mim, e não vou estar produzindo algo que seja meu e autoral. Então, a gente pode tomar o não como uma expressão da singularidade do sujeito que não se contenta em seguir protocolos, mas que possui em si uma potência para a produção de novos modos de ser e estar no social. Gente, foi mais ou menos isso que eu preparei para trazer assim como um debate inicial, para a gente poder ir pensando, conversando, e estou aqui para escutar um pouquinho vocês também. Oi, prof. Eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, não seria bem uma dúvida, mas eu gostaria de entender um pouco melhor. Teve um dos conceitos que tu colocou assim, na psicanálise, um dos conceitos que Freud explica, por exemplo, de querer falar sobre um assunto, mas o exemplo, como por exemplo, tu deu assim, tive um sonho, mas não era minha mãe. E outros exemplos que foram colocados assim, eu fiquei com um pouco em dúvida se eu entendi direito o que seria, se poderia colocar de novo essa explicação. Tu quer que eu explique a partir do Freud ou eu posso explicar a partir da minha experiência? Pode ser a partir da sua experiência. Pode ser. Assim, Débora, por que eu fui pegando essa questão, né? Vou contextualizar um pouquinho para ti. Comecei a me interessar pela escuta do não, porque eu trabalhava, né, com pessoas em situação de rua, trabalhei uns 6 anos com esse público, 7 anos, e começou a me ocorrer, assim, isso era um tanto repetitivo, né, apareciam pessoas que diziam não querer sair da situação de rua. E aí eu passo a escutar esse não querer. E a gente tem aí formas de funcionamento da política pública, né, de que não, de que, enfim, ficar sem moradia é uma violação de direitos, sim, mas aí tem algo de querer fazer que o sujeito caiba numa determinada forma de funcionar, né? E aí eu pude percebendo que, assim, dizer que não queria sair da situação de rua era uma maneira de a gente poder também falar sobre como que é viver na rua, como que é estar nesse lugar, né? Uma pessoa que diz, mas eu não quero falar com a minha família. Como que é a família?
que família é essa? Como é que eles são? Como é que, né, tu te encontra com eles? Como que isso, né, foi se dando, enfim, que relações, que história tem aí? Uma pessoa que nos diz que não quer parar de fazer uso de álcool ou de outras drogas, né? É uma maneira também, então, mas e como é que é quando estás alcoolizado? Como é que é quando, né? Então, assim, a negação, ela vem como uma maneira para a gente não tomar apenas na sua forma como dizer que, né, como uma negação lógica que o meu Deus, me fugiu, que comenta com o Lacan, o Hippolyte, né, não só como a negação lógica que ele fala, mas como algo de fazer um certo deslocamento. Se a pessoa disse que, bom, não é isso, né, ou isso a gente faz o tempo inteiro no nosso dia a dia, eu não vou dizer tal coisa, mas já está dizendo. Eu não vou dizer que eu não isso, eu não vou dizer, né, ou eu não isso, eu não aquilo. Quando a gente fala o não, também é uma maneira de estar falando sobre aquilo. Dizer que não era minha mãe no sonho é uma maneira de eu poder falar sobre a minha mãe, por exemplo. Dizer que essa interpretação está equivocada, não é isso, também é uma forma de poder falar sobre o que se pensa sobre essa interpretação, não apenas como aceitar ou como negar, mas para se produzir a partir daí. Não sei se fica mais claro assim. Ficou bastante. Muito obrigada, prof. Tá bem. O que eu gosto, assim, desse texto do Bartleby é isso, porque ele nos coloca, né, de uma forma a pensar por que tem que fazer. Eu acho que a gente está o tempo inteiro, né, fazendo. Ele coloca assim, mas não, eu não quero, eu prefiro não fazer. Por que a gente tem que fazer? Evidente que aqui a gente, né, cada um aí vai encontrar mil motivos e razões para a gente fazer as coisas, mas tem algo assim que é que essas razões sejam propriamente autorais, né, que façam sentido intimamente para mim, e não seja apenas fazendo parte de uma engrenagem que não pode parar de funcionar. Magali, gostaria de falar? Boa noite. Eu queria só dizer que eu gostei dessa parte do não. Eu acho que foi bem esclarecedor para mim, porque muitas vezes realmente a gente escuta o não e a gente para ali, não é não, né? E não, sabe, não quer ver o porquê o não, né? Atrás, porque ela disse não, né? Então, nesse caso de rua, muitas vezes eu ajudo na igreja a fazer um social, né? A gente vai e tudo mais. E muitas vezes a gente escuta isso, né? De ouvir o não das pessoas. E se a gente para realmente para escutar o não delas, é incrível, porque, assim, muitas vezes se... Eu não sei se a palavra é certa de esconder, sabe? Assim, atrás do não, sabe? Muitas vezes. E vendo tu falando assim, me veio à memória agora. Porque, assim, realmente, sabe? Às vezes querem impor a pessoa uma coisa que não é aquilo ali que ela quer, entendeu? Então, dizem que não, ela não quer sair da rua, mas não é como ela quer, entendeu? Então, esse debate, assim, para mim foi legal, porque e é na realidade, sabe? Às vezes até nós mesmos, assim, a gente diz não, mas não exatamente o não que a gente quer dizer, né? A gente muitas vezes eu não quero, por exemplo, não quero roxo. Tu quer a cor roxa? Não, não quero. Mas às vezes é o tom diferente, é o modo diferente que tu quer. Mas pode ser a mesma coisa que tu...
exemplo, a cor pode ser essa cor, mas de tom diferente, por exemplo, entendeu? Então, cada um não muitas vezes a gente não para pensar, sabe, esse não. Então, eu ouvindo tu falar, eu pensei nisso, né? Porque muitas vezes a gente ouve o não, só que não paramos para pensar por que o não, né? E nessa vida de psicólogo, assim, tudo mais, e é importante mesmo, né, a gente parar para pensar. E eu acho que ver, né, o próximo, né, de um olhar diferente, não só o não, né? Às vezes a gente não tira tempo, né? Agora, nessa pandemia, a gente viu que o mais importante é tirar um tempinho para ouvir por que eu não, né? O escutar por que eu não. Então, achei muito importante isso. É isso, sim, me atrapalhei um pouco, mas é mais ou menos isso. Eu fiquei pensando, assim, tu falou que não é não, né? Não é não também é uma campanha, assim, muito importante, né? E, por favor, eu não sou contra essa, né? De que quando, enfim, situações de uma mulher é muito utilizado, né, como uma campanha de que, bom, se uma mulher está numa relação e chega num momento, né, qualquer forma que seja, e ela diz que ela não quer seguir adiante, não é não. Né? Eu acho que aí sim, né? Assim, não é para ir adiante, não vamos, né, tensionar nesse sentido. Quando tu falou, eu me lembrei disso, só acho que é importante deixar essa ressalva nesse contexto, não é não, tá? Né? Sim, não é não. Mas acho que tem isso, assim, de que a gente pode, porque, assim, quando a gente também acaba sendo, às vezes, mais confortável, né? É o outro que não quer, né? Então, nesse caso, assim, o cara tá em situação de rua, ele tá aí porque ele quer, porque ele não quer sair, e aí é super confortável eu me contentar com isso, virar as costas, né? E não conseguir olhar para a complexidade da história desse sujeito que o levou a essa situação, e eu não estou escutando o que é, né, que ele entende do que é viver na rua, o que é habitar esse espaço. E aí eu acho, me parece que a gente acaba sendo um tanto negligentes nesse sentido, quando a gente, né, se abstém de poder escutar esse sujeito, de produzir com ele formas de existir. Não é dizer para ele, tu tem que fazer assim, ou tu tem que fazer assado, porque a isso é que eles estão nos dizendo que não, né? Então, é a gente poder, bom, que outra forma é essa, que nem eu sei, que nem o sujeito sabe, mas que é uma outra coisa. Cristina, por gentileza, pode falar. Oi, eu estava lendo ali o comentário da Débora, do como ouvir não muitas vezes nos deixa na defensiva. E é bem isso que acontece, na verdade, na maneira como ele fala. Como ele é tão passivo, ele não responde de uma maneira agressiva, o chefe não consegue agir também de uma maneira agressiva de volta, ou de uma maneira em que ele considera racional, vamos dizer assim, que o chefe considera racional. Tanto que ele não consegue nem demitir o coitado, né? E aí, depois, lá no final, assim, é uma decepção. Não sou eu que estou dando spoiler, tá? Eu vou dar Cristina. spoiler, pessoal. Porque, na verdade, assim, eu fiquei com pena do coitado. A gente percebe lá no final, assim, vamos dizer que a gente percebe que efetivamente ele não é uma pessoa, digamos, normal. Nenhum de nós é, na verdade, né? Que ele teria um histórico que não se sabe se é verdade, porque não fica claro. Mas ele vai, no fim, acabar encarcerado, vamos dizer assim, né? Vou tentar não dar tanto spoiler. E eu comecei a refletir do quanto isso acontecia, né? Porque parece que o texto no início parece que o texto é recente, depois a gente para pensar o quando que ele foi escrito e como era essa situação, na verdade, do diferente, do que não é normal, que ainda é muito difícil, mas que há 100 anos atrás, então, de uma pessoa que não se encaixava nos padrões, ou pelo menos naquela rotina, e
optou por seguir as suas vontades, vamos dizer assim. Eu acho que não optou, né? Na verdade, era a maneira com que ele conseguia lidar com a realidade, vamos dizer assim. E teve muito mais coragem do que muita gente que se julga normal, né? E achei realmente o final é que eu achei triste. Porque eu achei que ele fosse talvez se resolver aquela situação ali e que eles pudessem chegar num consenso, né? Só que tanto o chefe não conseguia lidar com ele, como ele, na sua individualidade, também não conseguia atender aos pedidos do chefe. Mas muito porque eles não compreendiam, acho que principalmente o chefe nesse caso, não compreendiam quais eram essas demandas que ele tinha, né? Acho que inicialmente era isso, eu fiquei refletindo sobre outras coisas, na verdade, sobre essa questão até um relato pessoal que eu tive. Eu tive um estagiário que que ele tinha uma deficiência intelectual. Era um programa do município em que os órgãos públicos acolhiam estagiários que tivessem diferentes tipos de necessidades, né? E esse, em especial, era um menino, tinha 17 anos, quando ele foi conosco, então ele ainda não tinha 18, ele ainda era menor. E ele teve... a mãe dele faleceu quando ele era pequeno. Ele viveu com a avó, mas a avó era bastante velha, assim, uma pessoa idosa, não tinha condições de cuidar dele. E o pai não queria cuidar. E então ele passou de uma casa-abrigo para outra, mas sempre, e ele sabia onde o pai morava, vamos dizer assim. Então, algumas vezes ele fugiu do trabalho para ir visitar esse pai, né? E daí, claro, o pessoal do abrigo tendo que ir atrás e tudo, e várias vezes a gente conversando com ele, e tu conversava com ele, se tu não soubesse que ele tinha essa deficiência, que qual era o problema? Ele precisava tomar o remédio e sozinho ele não conseguia. Então, porque ele não conseguia fazer, né? Tomar todos os remédios que ele precisava. Então ele ia precisar desse acompanhamento por muito tempo ainda, né? De acordo com o médico e a psicóloga que acompanhava ele. Mas tu conversava com ele, era um menino de 17 anos, cheio de sonhos. Porque depois que eu fizer 18 anos, eu vou morar sozinho, eu vou comprar meu carro, eu vou morar em Porto Alegre. E a gente conversava com ele e sonhava junto, vamos dizer assim, né? Toda essa situação. Mas ele não... Em algum momento nosso lá, ele era um rapaz alto, assim, um menino forte, grande, né? De tamanho grande. E em algum momento ele se desentendeu com uma das outras estagiárias de biologia, na verdade, e as meninas começaram a ficar com medo dele. E por mais que eu tenha tentado convencer as pessoas de que ele era inofensivo, embora do tamanho, ele era uma pessoa extremamente tranquila, por ele ter tido casos de violência contra familiares, que foi a tia que ele acabou. Que a gente não sabe também o que aconteceu, né? Mas, tipo, ele teve um caso em que ele agrediu uma pessoa e aí a gente não conseguiu. E aí eu me senti o chefe do Bartleby, né? Porque eu não consegui, eu não conseguia convencer as pessoas a continuar com ele. Eu não conseguia atender as demandas dele para que ele não tivesse entrado em conflito com outras pessoas. E eu me coloquei naquela situação ali do tipo, quer fazer alguma coisa, tu não sabe direito o que fazer. Claro, essa história tem
o livro tem mais de 100 anos, mas eu me remeti para essa situação, assim, o quanto a gente também não tem condições, às vezes, de lidar com outras pessoas, né? E eu não falo só por mim, eu falo pelos meus colegas, porque acabou que a minha chefia pediu para dispensar ele, claro, né? Com medo, na verdade, porque daí como as meninas denunciaram, vamos dizer assim, uma possível ameaça, né? Que não aconteceu nada, na verdade, mas seria uma possível ameaça, e eu não consegui ajudar. Acho que eu lendo a história, eu me lembrei muito disso, tipo, ele tentava de um jeito, daí tentava convencer ele de outro, e não aconteceu, e comigo também não aconteceu, porque eu tentei conversar com ele em alguns momentos, tentei direcionar, a psicóloga da SMED também, mas em alguns ele também tinha esses rompantes, vamos dizer assim, do tipo, não vou fazer, prefiro que não vou fazer, isso eu não gosto de fazer, isso eu não gosto de fazer, e aí aconteceu, claro, né, da minha chefia solicitar essa troca. Mas houve uma falta de preparo nosso, eu sempre digo isso, acho que a falta de preparo foi nosso, né? O problema todo foi a nossa falta de preparo para poder receber ele conosco, né? A gente não preparou os colegas, vamos dizer assim, e por mais que eu tentasse convencer as pessoas de que ele era extremamente inofensivo e que teríamos condições tranquilamente de continuar com ele, não foi suficiente, né? Acho que eu me alonguei bastante. Eu fiquei te escutando e pensando, Cristina, que o final triste, né, talvez produza em nós um efeito mais importante do que teria sido um final feliz, porque nos desacomoda, né, nos faz assim, eu acho que o final que é dado a essa história é um final que diz da nossa capacidade de acolher a diferença, de acolher a resistência ao funcionamento que já está dado. Então, ou a gente funciona desse jeito, ou não tem lugar, né? Eu acho que, assim, esse final, ele denuncia isso, e é potente por causa disso também, essa história, porque ela nos deixa muito incomodados, né? Que, assim, não é possível que não deram, né? A Débora falando ali, né? Como nós, normativos, nos obrigamos a fazer coisas que não gostamos. Eu acho que é um pouco por aí, assim, esse tensionamento, o que não significa que a gente só vai fazer o que a gente ama, né? Acho que a gente, né, vivendo assim, a gente tem algo aí da nossa realidade, se é assim que a gente pode chamar, que, enfim, em algum momento, algumas coisas a gente também, né, não vai estar correspondendo necessariamente a fazer só o que a gente gosta, só o que a gente tem, né, prazer, mas que seja de alguma forma autoral e uma escolha que é nossa e que, né, que isso é condizente com a minha história, com aquilo que eu estou optando, que eu acho que isso é extremamente diferente das situações em que as pessoas vão indo, né, vive isso e as coisas vão acontecendo e daqui a pouco a pessoa se vê numa situação que nem sabe como é que foi parar nesse lugar, né? A questão não é onde a gente vai parar, mas é como a gente está fazendo esse processo de chegar até lá, né? Então, acho que é essa questão, assim, quando eu coloco da autoria, é de que se possa tomar um pouco mais as rédeas da própria história, né? De poder pensar, bom, é por aqui, é por ali, é fazer escolhas, é fazer também concessões, né? Mas eu acho que é um pouco esse o caminho, assim, e tem algo, assim, porque eu acho que essa história conta, assim, fala da nossa incapacidade de acolher a diferença, e eu acho que é isso que tu traz também, e por mais que é algo antigo, mas é atual também, né? A gente, não, mas hoje a gente acolhe mais a diferença. É naquelas,
né? Porque tem determinadas diferenças que a gente não aceita, tem determinadas diferenças que a gente não consegue acolher, que é muito difícil, e isso, né, em várias instâncias, assim, a gente pode pensar enquanto tecido social e em cada um de nós também, né, como que a gente vai lidando com isso, assim. E nós temos hoje outras formas, né, não exatamente a mesma forma, de asilamento, né, mas ainda há outras formas similares de exclusão, né, de exílio da diferença. Acho que nos traz aí uma concepção de pensar na normalidade também, né, de pensar o que é o normal e o patológico, enfim, que são, assim, debates que não cessam, né, de a gente poder pensar o que é normal, o que não é. Mas eu acho que, para além disso, assim, eu gosto de pensar sobre essa questão do acolhimento da diferença, assim, porque eu falo muito nisso e eu sempre me pego com muita dificuldade em acolher a diferença, né? Eu tô falando um pouquinho de mim, assim, não é fácil. E eu acho que quando a gente consegue reconhecer essa dificuldade, talvez a gente esteja mais próximo, suponho, mais próximo de conseguir fazer um outro movimento. Ou seja, quero acolher uma pessoa com uma deficiência intelectual no meu trabalho, mas eu fico, né, super irritada quando a pessoa não corresponde àquilo que eu esperava dela. Mas o que é que eu estava esperando mesmo? É algo condizente, né? Essa minha expectativa é só, né, do meu imaginário. Eu considerei a condição do outro nessa minha expectativa. Isso não é fácil, não é fácil, porque quando a gente está ali, tu está falando um contexto de trabalho, quando a gente está lá no dia a dia, no trabalho, que tem que dar conta das coisas, né? E aí tem lá uma determinada pessoa que não corresponde a esse mesmo ritmo, poxa, é super difícil. Gente, não sei que mais que outras questões, assim, a gente conversar. Giano, quer falar? Teu microfone tá desligado ainda. Acho que Feito. agora foi, né? Sim. Eu tô com um pouco de barulho aqui, porque eu tô cozinhando feijão, tá? Mas essa ideia de o que é o normal e o patológico, né? Por isso que a gente volta naquela ideia de que existe muita verdade na loucura, né? Porque a gente, por exemplo, que nem voltando à ideia do dizer não e tal, dizer não é muito desagradável para a maioria das pessoas, né? Por isso que é comum as pessoas preferirem dizer sim, né? Para evitar situações desagradáveis e tal. Quer dizer, ser prestativo é algo muito positivo, mas é preciso a gente limitar, né? E entender que o não é importante, né? Saber rejeitar uma tarefa ou uma situação também é uma grande virtude. E esse comportamento é muito comum entre pessoas que ainda não desenvolveram, né, as suas habilidades emocionais, digamos assim, e precisam sempre agradar o outro, né? Algumas pessoas, por exemplo, a maioria, na verdade, são ensinadas desde criança que, né, ao obedecer, e isso significa dizer não, né? E algumas pessoas também acham difícil dizer não porque associam o pedido da outra pessoa a um desafio, por exemplo. Né? São pessoas que precisam sempre provar que são capazes de fazer algo, né? E quando recebem algum pedido, percebem que, né, principalmente se é um pedido de algum superior, no caso do personagem, né, e esse pedido vai ser automaticamente aceito, mesmo que prejudique o sujeito, né, que foi justamente o oposto que aconteceu com ele, né? Ele não teve medo de dizer não e tal. Por isso que eu percebi aquela ideia de uma patologia mesmo no sujeito, por ele falar a verdade,
E hoje se a gente for ser muito sincero, a gente é considerado louco, né? Se a gente der muita vazão ao nosso id, né, digamos assim, a gente com certeza vai ser considerado como algo patológico. Então isso é bem complicado, né? Freud trazendo mal-estar na cultura, não sei se vocês já leram, mal-estar na Sim, cultura, né? Esse dilema, assim, entre corresponder ao seu desejo ou então estar, né, participar de um social, né, de um tecido social, assim, manter relações com outras pessoas, enfim. E aí ele fala disso exatamente, que é essa insatisfação que sempre vai estar de um lado ou de outro, ou dos dois, né? Porque nem tanto de um lado, nem tanto de outro. A gente nem satisfaz completamente todos os nossos desejos e, ao mesmo tempo, não, não se mantém, né? Excluído, enfim, ou em total harmonia, né, com o social, assim, essa é a tensão. Mas acho que tu fala aí de pensar ou não, né, olha só que curioso, tu coloca formas diferentes como cada sujeito lida como não, né, se, não como, como um desafio, não como algo de um medo, né, algo que pode ser ameaçador, uh, um não como castração, eu escutei na tua fala, assim, entendi um pouco por aí, sabe, também, assim, um tanto como castração, de que, bom, há um limite, aqui não, aqui, né, aqui acaba, né, tu não falou isso, mas, assim, né, escutei um pouco por aí também, de a gente poder pensar nesses lados, assim, mas de entender também, eu gosto disso no bar também, eu entendo como uma grande potência também, né, não só, olha só como a gente fala, né, não só como, né, algo depreciativo, ruim, porque, né, eu não quero fazer isso, porque tá apático, mas como algo de uma potência, bom, se não isso, por que não isso, como é, que história é isso, e não só de por que não fazer, né, mas assim, o que é tal coisa, né, se é não fazer algo, o que é esse algo para ti, como é que isso se encontra, e bom, né, que o sujeito possa ir para a gente está falando também de deslocamento de significante, né, de uma maneira de poder trazer um conteúdo para se falar sobre ele, nem é isso, nem é aquilo, mas é, né, um outro caminho que se possa produzir. Sei o que mais que fica para vocês, assim, questões para a gente pensar. Não sei se alguém fica curioso mais de escutar um pouquinho sobre algum ponto, sobre algo.
Silêncio também é algo que fala, né? Silêncio pode ser algo para é um tempo, às vezes, para a gente pensar, para a gente amadurecer. Mas eu acho que o silêncio, né, pode também nos dizer que, bom, talvez tenha algo aqui que eu preciso de mais um tempo para pensar sobre. Normalmente é assim. Eu vou lembrar de outra parte, então, do livro. Eu acho que tem um momento também em que o advogado percebe o outro, na verdade, como uma satisfação dele mesmo, quando ele tenta, de certa forma, fazer uma caridade, vamos dizer assim, não sei se essa seria a palavra correta. Tipo, eu vou manter ele aqui porque eu estou sendo bom, assim. Estou fazendo o bem, estou fazendo bem para a humanidade, vamos dizer assim, porque eu estou cuidando dele, porque eu tenho pena dele, eu vou cuidar dele. E quando na realidade ele está atendendo às suas expectativas e não às expectativas do outro, né? Atendendo o próprio ego, vamos dizer assim. Caridade é um terreno super, super difícil, assim, né? Eu acho que é bem complicado, porque é difícil a gente encontrar caridade, assim, legítima, né? Digo isso, assim, porque quando, né, trabalhando com população de rua, aparecia muito isso, né? E era batata, assim, tipo, era Natal, época que bombava de doações e coisas, né? Talvez a Magali, que tem esse trabalho, assim, mais próximo, Magali, tu perceba isso, né? O pessoal se mobiliza muito mais, né, próximo a essas datas, assim, porque aí mexe, não, eu tenho tanto, né, vou dar e tal. E aí, acho que é interessante, é importante, né, enquanto exercício de cidadania, assim, né, conseguir olhar para o outro, poder se dar conta das desigualdades do nosso país, né, gente, tipo, a gente tem uma realidade terrível, assim, e, e é inclusive curioso, assim, a gente não é nada muito que nos surpreenda, né? Mas no início da pandemia havia muitas doações, né? As pessoas doavam cesta básica e roupas, não sei o quê, para ajudar as pessoas que não podiam sair de casa para trabalhar, porque é pandemia e tal. E hoje as pessoas estão numa situação tão miserável quanto ou pior, né? Aumentou o número de pessoas vivendo assim situações terríveis, de muita precariedade, só que as doações não seguem no mesmo ritmo. Por quê? Doação a gente dá quando a gente quiser. É diferente de um direito adquirido, né? Por isso, assim, a gente poder pensar na política pública também, nesse contexto, é extremamente necessário, e o trabalho voluntário, a caridade, não substituem de forma alguma o trabalho da política pública, né? Eu doar, sei lá, 1 quilo de arroz porque eu tenho vontade, porque, enfim, porque eu quero ajudar alguém e tal, acho super bonito o sentimento, a ação, e é louvável. No entanto, a gente não pode depender da Maiara querer ou não doar 1 quilo de arroz para suprir a fome das pessoas, né? Alimentação é básico, as pessoas precisam de comida,
né? Assim, a gente não deveria nem estar debatendo isso é extremamente básico, assim, e as pessoas não têm segurança alimentar. Então, a gente tinha que estar debatendo segurança alimentar enquanto direito. Direito, as pessoas não podem passar fome, as pessoas têm que ter acesso à alimentação, né? O que cada um vai fazer, de que maneira que vai transitar, o que cada um gosta, não gosta, restrições alimentares, sei lá, e aí é outra coisa, sabe? Eu acho que é outro nível, assim, mas é um básico de acesso, assim, é direito, segurança alimentar é direito a acesso à alimentação, assim, isso é básico. E a gente precisa poder pensar que na política pública, em especial na política de assistência social, né, que eu venho me ocupando nos últimos anos, o desafio não está só em fornecer, porque a questão não é só fornecer o alimento, e sim trabalhar com esse sujeito ou com essa família, para que amanhã ou depois esse sujeito não precise mais, né, desse apoio, não precise mais buscar. Então, e isso é extremamente desafiador quando a gente está escutando um rapaz de 23 anos que te conta que ele está em situação de rua desde os 9 anos porque ele apanhava muito em casa. Quando a gente escuta de um rapaz que faz uso de drogas, que ele usa desde os 8 anos de idade, porque ele estava assistindo TV Globinho e os meninos mais velhos passaram perto e chamaram ele para fazer uma coisa e ele não sabia o que era, ele foi junto e ali foi a primeira vez que ele fumou pedra. Vocês entendem que o buraco é muito mais embaixo de dizer do que é chegar para esse cara que tem 23, 24, 25, 30 anos hoje e dizer, tu não para de usar droga porque tu não quer, está nessa condição porque tu quer. O cara nem sabe o que é morar numa casa, ele não tem esse entendimento, tipo, eu tenho lá, eu tenho aqui, né, a minha casa, eu estou em casa, eu tenho, né, o meu conforto, eu tenho a minha concepção, eu fui criada assim, eu tive, só que nem todo mundo teve essas mesmas condições, cada sujeito, né, as pessoas tiveram experiências diferentes, e a gente dizer que todo mundo partiu do mesmo lugar, isso aí é no mínimo perverso da nossa parte, né? Então, a gente poder necessariamente também entender que as pessoas não estão em par de igualdade. Então, a gente sim tem que pensar em estratégias de como é que a gente vai intervir com esse sujeito, né, que tem hoje, sei lá, 30 anos, uma mãe de família de 25, e poder trabalhar com ela para que o ciclo de violência contra crianças interrompa ali, porque ela sequer sabe outra forma de estar com os filhos que não seja a partir da violência, porque ela foi criada assim, e a mãe dela foi assim, e né, a avó dela foi assim, então como que a gente interrompe esses ciclos de violência, como que a gente vai dizer para essas crianças, né, enfim, nesse caso, que a vida delas importa, que a gente se importa com elas, porque o que a gente está dizendo todo dia, e eu faço questão de dizer a gente, tá? Porque acho que é muito fácil a gente dizer, a sociedade lá fora, né? Então, a gente tem que pensar em nós mesmos, né? Nós fazemos parte da sociedade, nós não estamos fora, estamos incluídos, né? Então, o que a gente está dizendo para essas pessoas? A gente está dizendo que a vida delas importa? É mesmo? Quando a gente sabe, quando a gente deixa um tanto de coisa acontecer, né? O que a gente está transmitindo? Que vida é essa? Né? Qual é o valor que a gente está atribuindo à vida? Uma vida só é válida quando ela nos é útil de alguma forma, ou uma vida ela é importante porque é uma vida? Não sei quem é que tinha levantado primeiro. Acho que, não sei. Aqui, Magali. Eu queria só ir na linha mesmo. Realmente, né, mudou esses meses, esses anos, no começo, né, tinha muitas doações mesmo. E assim, a gente costuma dizer que assim, ó, muitas pessoas pensam assim, mas eu só vou levar um arroz.
gente, um arroz faz diferença. Bota um irmão, leva um arroz, o outro leva um feijão, e assim, e muitas vezes tem a comida, só que não tem gás para fazer a comida. E assim, e ver isso, sabe? E realmente, assim, muitas vezes, eu estudei, né, eu trabalhei na escola, os alunos, eles vinham para a escola de manhã, e assim, muitas vezes vinha em mim e dizia, Sora, eu tô com fome. E eu olhava para eles e eu, meu Deus, tipo assim, sabe, indo para a escola de manhã, e daí tinha vezes eles tinham que esperar até as 10h30 para comer alguma coisa. E eles comiam 2, porque daí faziam comida, daí tinham 2, 3 pratos de comida. E muitas pessoas criticavam, sabe? Bah, aquele aluno tá comendo 2, 3 pratos de comida, mas nem sabe o que aquela criança tá passando em casa. Não sabe que não tem comida, o que aconteceu, sabe? Então, assim, é olhar mesmo, sabe, para o próximo, nós mesmos, sabe? Muitas vezes eu mesmo parava e pensava, eu posso fazer a diferença para essa criança, sabe? Nós podemos fazer a diferença para essa criança, porque e daí as pessoas assim, mas eu só vou levar só um arroz, mas gente, une todo mundo junto, sabe? Eu penso assim que nós como sociedade, um vai ajudando o outro, né? E não olhar assim só para a pessoa, só para o umbigo da gente, assim, sabe? Eu tenho calçado, tudo certo. Mas e se o outro não tem? Sabe? Eu tenho um monte de par, dá um pro próximo. Porque muita gente agora nesse frio, sabe? A gente vê assim, e muitas vezes a gente ganha doações. E assim, não, por exemplo, assim, a rasgada, vem sem par, os sapatos. Então, assim, dá pro próximo o que tu queria ganhar, entende? Ter esse olhar de sociedade mesmo, assim, se eu viesse aqui, eu queria, o que eu dou dando, eu ia, se fosse pegar, entendeu? Se fosse eu no lugar dele, eu pegaria, entendeu? Assim, com o maior prazer. Tá em de bom estado, tá, sabe? Ter esse olhar mesmo, assim, eu digo esse olhar, assim, sei lá, paterno, esse olhar humano, assim, sabe, com amor mesmo, porque é o próximo, é o teu irmão, assim, sabe? O que muda mesmo é só a gente por fora, porque por dentro a gente tem os mesmos órgãos, mesmo, sabe? Então, eu acho que falta muitas vezes isso, sabe? Esse olhar, assim, com amor mesmo, sabe? Pro próximo, não olhar só para si, né? E é triste mesmo ver, Acho sabe? que disso que tu tá Muitas falando. crianças não têm muita. Desculpa, pode seguir. Não, era só isso mesmo, assim que eu tenho, né? Tive essa experiência, então, assim, e eu acho que é isso, assim, porque é triste, entendeu? É triste mesmo ver, assim, tinha vezes assim que eu vim para casa, eu chorava, assim, porque eu queria fazer eu queria fazer mais, mas eu não podia, entendeu? Assim, não tinha condições, ou até condições financeiras naquele momento, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Se eu não posso fazer, mas então eu vou unir forças com o próximo, se eu não posso fazer, mas eu conheço alguém que sabe fazer, entendeu? Ou que pode fazer. Então, fazer a diferença mesmo. Acho que esse olhar é muito importante, sabe? Eu acho que um pouco do que tu fala também, a gente pode relacionar com o que a Cristina vinha falando, né, de que como a gente encontra pessoas com dificuldade, assim, que fazem mais para se sentirem bem consigo mesmos, né, e assim, se livrar de uma certa culpa, né, de que, não, mas eu tentei ajudar, eu fiz tal coisa, né, enfim, que há situações em que sim, a gente pode, né, entender que há uma caridade legítima, mas há tantas situações em que as pessoas fazem mais para se sentirem bem consigo mesmo. Então, é no Natal que eu percebo que eu tenho abundância, que tem gente que não tem acesso, e que aí, pois bem, então daí, nesse momento, eu vou lá e faço uma doação, né? Que é algo que está satisfazendo muito mais a mim, né, do que ao outro propriamente, né? E que não está sequer escutando
o que que o outro está precisando, né? A gente não se coloca a escutar qual é a necessidade, enfim, e enquanto a gente não tem, né? Eu espero que algum dia a gente seja um pouquinho diferente, mas enquanto a gente não é assim, eu aposto ainda muito, apesar de estar muito difícil, pessoal, está muito difícil trabalhar com política pública, mas eu ainda aposto na política pública, né? Como forma de garantia de direitos mínimos, assim, e que um dia a gente possa sair, né, apenas dos direitos mínimos e pensar um pouquinho além, mas acho que aí a gente tem um certo caminho que, bom, enquanto a gente não consegue ter algo entre nós, uma certa pactuação, né, do que seria um mínimo básico de acesso, de direitos, a gente precisa de um Estado que garanta, entendo um pouco por aí, né, a gente precisa de um Estado que garanta o mínimo para a sobrevivência das pessoas e também lembrando que as pessoas não querem só sobreviver. Nós não somos apenas corpos, nós somos almas também, né? A gente pensa, a gente gosta, a gente tem gostos, a gente tem preferências, a gente tem que ter direito ao lazer, né? Enfim, seja qual for aí, a gente tem preferências diferentes, mas tudo isso vem a ser importante a compor, né, a nossa experiência de vida. A Cristina queria falar também? Eu concordo plenamente, professora. Na verdade, a colega falou disso, às vezes a gente não consegue fazer, né? Não tem condições de fazer. Na verdade, a gente tem condições de fazer. Talvez a gente não tenha condições de doar propriamente, diretamente, mas a partir do momento em que a gente faz escolhas para governantes, para que esses possam produzir políticas públicas que quebrem esse ciclo de pobreza, que quebrem esse ciclo de miséria, vamos dizer assim, que muitas famílias vivem, a gente está fazendo alguma coisa, né? Acho que enquanto sociedade, esse talvez seja o nosso principal papel, porque realmente atender o meu ego de ir no Natal, perceber que eu tenho em abundância, eu posso fazer uma doação, só está atendendo o meu ego, né? Não que não vá fazer bem para aquela família, vai fazer, claro, bem para aquela família que está recebendo a doação. Mas aquelas pessoas, elas precisam ter dignidade, e dignidade é todo dia, não é só em datas especiais ou só quando eu lembro, né? Então, acho que efetivamente a gente precisa proporcionar com que as pessoas elas possam ter a autonomia de realizar as suas próprias escolhas e eu também, como professora, sou uma pessoa que acredita nas políticas públicas, então boto fé nelas, pelo menos. E acho que inicialmente a educação, né? Acredito realmente na educação como ponte de mudança, e talvez como o único caminho que eu vejo possível de mudança. E, então, eu acho que nós, enquanto sociedade, que o nosso papel, além de ajudar quando a gente percebe que tem condições, efetivamente, claro, a gente tem que ser empático às possibilidades que a gente tenha para auxiliar, mas que a gente também seja reflexivo nesses momentos em que a gente tem a escolha, né? Tem a escolha de talvez, mas eu não preciso do SUS. Eu tenho, digamos assim, né? Não tem como tu não precisar, porque tu toma vacina, tipo, sempre vai ter um serviço que tu vai acabar utilizando, é impossível tu não utilizar. Mas digamos que seja comendo num restaurante, né? Tu come num restaurante, tem vigilância sanitária é isso. Digamos que genericamente tu possa dizer, não, mas eu não utilizo esse serviço, por exemplo. Mas para que a gente tenha uma sociedade melhor, vamos dizer assim, essa palavra não é muito boa, mas tipo, para a gente ter uma sociedade melhor, a gente precisa que todo mundo em conjunto tenha uma viva melhor. Eu acredito muito, com toda certeza, de que a criminalidade está diretamente ligada à desigualdade social.
Então, se a gente não reduzir a desigualdade social, não fizer escolhas para que seja reduzida a desigualdade social, simplesmente porque algumas políticas não nos atingem, ou não nos atingem diretamente, que a gente não visualiza aquela política, acho que é isso. Acho que deu uma... Me empolguei, professor. Mas eu acho que não vou militar aqui, pessoal, mas acho que a gente pode fazer boas escolhas. Às vezes a gente olha e pensa assim, é o pior, é o ruim e o tão ruim quanto, vamos dizer assim. E tu percebe que muitas vezes eu tenho conversado com algumas pessoas, elas disseram, mas eu não vou votar, eu não vou nas eleições, porque não tem nenhum candidato bom e tanto faz. Poxa, mas como tanto faz? Não tanto faz. Alguém tem que ter alguma coisa boa. Então, e se a gente pensar assim e se eximir da nossa responsabilidade, vai ser só os ruins mesmo. Só vai as pessoas. O que eu vou dizer? Né? Acho que a gente não pode se isentar. Acho que essa é bem a verdade. A gente não pode se isentar, a gente tem que fazer escolhas, e a gente tem que pensar no todo nessas escolhas. Acho que era isso. E acho que é entender, Cristina, que fazer política é debater, porque política vem de polis, né? Então, vem aí do debate sobre assuntos que concernem a policidade, né? Então, fazer política é debater, né, com os nossos pares sobre questões que dizem do cotidiano da nossa vida. É isso? É eu poder pensar como é que está o acesso, a gente está falando de alimentação, acesso, né? Alimentação, mas, bom, talvez isso não me atinja diretamente, talvez outro ponto me atinja, seja o acesso à educação, acesso à saúde, se não é isso, bom, transporte público, segurança pública, né? Mas transporte público, mas eu não ando de ônibus, eu só ando de Uber, né? Bom, mas até isso é transporte, né? Quais são as vias, como é que está funcionando, o preço da gasolina, né? Enfim. Mas aí, enquanto a gente tiver, né? E a gente tiver apenas assim, confiando que é apenas uma questão de voto, que acho que não é só isso, acho que é também isso, mas não é, né? É a gente poder estar apropriado no nosso cotidiano de espaços de participação social também. Dentro do SUS nós temos, né, às vezes tem pessoas que querem participar de alguma associação de bairro, nós temos conselhos, né, dentro da saúde, nós temos conselho de saúde, municipal, estadual, nacional, na assistência social nós também temos, na educação também, né, então tem diversas políticas públicas em que, né, participar de audiência pública, é acompanhar, é participar, é isso, né, não ficar, assim, nesse sentido só também à mercê, assim, de um voto e tal, e de, né, escolher entre o ruim e o pior, mas eu acho que é participar ativamente de alternativas, e eu acho que é tanto nesse sentido quanto é no meu fazer cotidiano, porque eu lembro, assim, eu cansei de contar quantas vezes eu falava para as pessoas, não, eu trabalho com pessoas em situação de rua. Aí, assim, coisas que volta e meia acontecia, tá? Primeiro aquela inclinadinha para a cabeça, sabe? Aquela inclinadinha que a pessoa dá, assim, e, sabe? Que bonito que tu faz isso. Mas logo tudo, aí eu olhava, né, tipo, para começar, uma mulher loira, classe média, né? O que tu tá fazendo lá? Ai, olha como tu tem um coração puro, como tu é uma boa pessoa. E eu até acho que eu sou uma boa pessoa, mas não por causa do meu trabalho, sabe? Acho que eu sou por outras coisas, assim. Acho que fazer política é também, enquanto servidora pública, eu estar fazendo o meu trabalho conforme o que é preconizado, de uma maneira ética, né? E aí, ética, eu carrego comigo a ética da psicanálise, que é a ética, né, do desejo de escutar o sujeito, então de não prevalecer o meu interesse e sim
né, prevalecer o direito do outro, poder, acho que ter essa concepção, e eu acho que a gente trabalha muito, é muito potente a micropolítica, né, se eu for desistir porque é muito difícil, eu não vou chegar muito em nenhum lugar, né? Se eu não vou mais escutar um sujeito no meu trabalho, né? Porque ele me disse que ele não quer uma coisa, eu não vou ter mais trabalho nenhum a ser feito, né? Meu trabalho não é de convencer, mas sim de escutar o que ele tem a dizer. E a gente tem muitas pessoas cujo sofrimento vem sendo silenciado, né? Vencendo, e a condição de desamparo social a que algumas pessoas estão submetidas é aniquiladora e coloca as pessoas numa condição de silenciamento, as pessoas sequer têm capacidade de falar sobre isso tão terrível que lhes acomete. Então, a gente poder permitir, né, de abrir um espaço, de escutar sobre isso, de quem sabe vamos começar, eu não, as pessoas às vezes dizem, eu não sei nem falar sobre, não tem problema, a gente começa por onde tu puder, por onde conseguir, né? Mas colocar palavras é transformador, não é só sair falando, falar sobre as coisas é transformador, permite que o sujeito também se posicione de outra maneira diante das situações em que ele é colocado. O Giano, assim, botou a mão para falar, depois tirou, botou, tirou, botou. Aí eu não sei, assim, levantar a mão, né, e tirar agora, levantar e baixar a mão. Falei várias vezes aí, eu não sei se tu quer falar ou não. Não, é basicamente isso que acho que a colega falou, dessa ideia de doar para o próximo, de fazer o bem, de dar que o correto seria, na verdade, a gente dar o melhor, dar o que a gente tem, não o que sobra, né? Que nem essa ideia que ela disse, eu super concordo, assim, de a gente quando eu faço também às vezes alguns trabalhos e quando a gente vai fazer arrecadações, assim, as pessoas quando vão doar, a gente as pessoas falam, eu gosto de fazer o bem e tal, tá, mas tu gosta? Por que tu gosta? Não, porque eu me sinto bem fazendo bem para as outras pessoas e tal. Mas na verdade, então tu não tá fazendo bem para outras pessoas, na verdade tá fazendo bem para ti mesmo, né? Então essa ideia que a gente, né, eu acho bem estranha, assim. E tu falaste também da ideia de a gente cuidar do sujeito, tipo assim, de chegar lá e não é só a alimentação que ele precisa. Claro, lógico, também precisa muito, né, da nutrição e tal, mas a gente ter um olhar, assim, para o sujeito como um ser como um todo, assim, né, um ser integral, né, e essa ideia de que o ser humano, ele não foi feito, não é que nem uma máquina que precisa sei lá, um carro que precisa de gasolina e trocar de óleo, não, ele precisa de muita coisa, nós somos só somos biopsicossocial, né? A teologia ainda vai falar que nós somos seres biopsico, sócio e espiritual ainda. Então a gente ter esse olhar integral do ser humano, que eu acho que faz muita falta, né, hoje em dia. Que é uma tensão bem atual, assim, a gente tem na nossa política pública isso preconizado, né, integralidade, poder pensar no sujeito como um todo, nós somos seres sociais também, o que acontece, né, a gente viveu uma pandemia, isso vai me afetar, né, a gente viver numa condição, num país de extrema desigualdade, onde alguns possuem muito e outros não possuem quase nada, né, né, que são, o que elas possuem é o resto, né? Isso vai nos influenciar diretamente. A gente fica achando que é indiretamente, mas tem coisas que incidem de uma maneira super direta. Por exemplo, a questão da segurança pública. Isso incide diretamente, né? A gente tem medo de sair na rua. Isso é muito direto, assim. Eu fiquei pensando antes também, quando tu falou. Fugiu.
se me vier, eu vou falar novamente. Aqui eu acho que a gente está num debate, assim, é um debate que eu gosto de fazer, assim, é de poder pensar na psicanálise e na sua relação, sabe, com a cidade, com a polis, com a nossa realidade. Para quem tiver interesse, tem um livro que a tradução ela é um pouco mais recente, mas é um livro que não é tão novo assim, acho que ele é de 2006, mas a tradução é super recente, é dos últimos anos. As Clínicas Públicas de Freud. Não sei se vocês já leram, mas é bem interessante, assim, porque tem algo da psicanálise que a gente tem tido como tradição, não só no Brasil, mas também no Brasil, que a psicanálise é muito elitizada, né? Apenas tem acesso à psicanálise pessoas que têm condições de pagar muito caro pelo tratamento, né? E aí a gente tem textos, enfim, tem esse livro que ele vai discorrendo e vai buscando né, na história diversos psicanalistas, dentre eles o Freud, que fala do atendimento à saúde mental pública, né? E aí conta e traz, enfim, alguns fragmentos que o próprio Freud fazia atendimentos gratuitos, né? Enfim, numa concepção diferente do que a gente tem como política pública, mas que eu acho que é bem importante, bem interessante também. A gente poder pensar, né, que tá bem, a gente não está vivendo Viena no início do século XX, né? A gente está no Brasil e a gente está um século depois. Então, há atualizações para a gente pensar, certamente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem coisas muito importantes que já foram pensadas há muito tempo atrás e que a gente precisa retomar, que a gente varreu para debaixo do tapete, assim. Acho que, assim, ter um rigor da técnica, a técnica vai passar, né, em psicanálise, a técnica passa pela ética. Então, a gente poder ter esse rigor ético no nosso trabalho, isso é extremamente importante. Então, o que faz uma boa clínica não é o meu divã, não são as paredes que estão na minha salinha do meu consultório, né? O que faz um bom processo de análise é tanto analisando como eu enquanto analista. E, claro, minha condição, né? Da minha análise pessoal, de estudos, de supervisão, de trocas com os meus pares, mas é isso que vai, né, proporcionar uma qualidade de uma clínica. E aí a gente pode pensar numa clínica em diferentes contextos, né? Inclusive no contexto da política pública. Entendendo assim como acho que a gente poder limpar um pouco isso também desses estigmas, sabe, que a psicanálise carrega de que ou é para gente muito rica, ou que demora muito tempo, ou enfim, né, há situações em que o sujeito vem vivendo de uma determinada maneira por anos e anos e anos. Acho que é do dia para a noite que a gente vai mudar isso? Não é, né? Mas ao mesmo tempo é a gente poder pensar nessa clínica que se dá na prosperidade.
Então, é algo de poder estabelecer uma relação, poder estabelecer um certo, né, enquadre, e que isso pode ser, inclusive, sem parede nenhuma e sem nenhum teto, né? Pode ser uma abordagem social, pode ser um acompanhamento terapêutico, pode ser na rua, pode ser dentro de um serviço, pode ser dentro de uma sala, pode ser em diferentes contextos, assim. Acho que isso é bem importante a gente lembrar. Não sei se mais alguém tem algum comentário, porque acho que a gente está chegando no horário também, eu imagino. Acho que sim. O Stefan colocou a lista do Forms ali, que é a lista de é presença, verdade. né? Para o pessoal preencher essa lista de presença. Bom, só tenho a agradecer também, professora, por essa nossa conversa de hoje. Foi muito enriquecedora, assim, foi maravilhoso para uma quinta-feira à noite. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês, já no momento, né, eu estou de férias, assim, umas semiférias, né, assim, finalizando, então eu pude estar aqui com vocês, agradecer o convite, por terem, né, lembrado de mim, por terem pensado em me convidar para eu estar aqui conversando e fazendo essas trocas com vocês. Sigo também, enfim, à disposição para outros momentos, ou, né, se alguém quiser buscar o meu contato, acho que a Cristina está com o meu contato, né? Qualquer coisa, enfim, a gente segue conversando em outros momentos. Obrigada, Débora, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. É uma certa aposta, sabe? É um alívio, porque não é fácil sustentar psicanálise no meio universitário, contra estudantes, né, que querem se ocupar de escutar e de pensar psicanálise, e com essas aberturas que vocês têm trazido, acho que é muito importante. Então é isso. Um grande abraço para vocês, uma boa noite e nos vemos em próximos espaços, né? Sim, com certeza, professora, muito obrigada. Está convidada para próximos eventos, a gente conversa sobre, com toda certeza. Eu não sei se o Stefan está gravando, acho que ele poderia parar de gravar.